Eu sou o professor Cláudio Braga e seja muito bem-vindo ao nosso último vídeo sobre os 503 anos da Reforma Protestante. No vídeo de hoje, nós iremos tratar sobre a relevância da Reforma para a Igreja dos dias atuais. Há um lema muito dito entre nós, reformados, que é a Igreja reformada sempre se reformando, e talvez nunca este lema foi tão atual e tão necessário na igreja quanto hoje. Bem, hoje, dia 31 de outubro, a Reforma Protestante comemora aí os seus 503 anos. Isso desde que um doutor, professor e pregador, decidiu afixar ali as suas 95 teses no Castelo de Wittenberg. Como nós vimos, este foi Martinho Lutero. E a revolução, apenas iniciada por essas teses, foi originada numa situação de degradação do maior poder religioso da sua época, a Igreja Católica Romana. Vários fatores vão contribuir para que venha se desencadear a reforma que Lutero propôs ali. Primeiro, é importante lembrar que a reforma não nasceu com Lutero. Na verdade, outros homens, como John Wycliffe, John Hus e os valdenses, entre tantos outros, eles expressaram essa indignação diante da falência espiritual na vida religiosa ali de sua época, uma quebra com o sistema segundo o qual funcionava a igreja e um retorno à estima e consideração pelo maior tesouro da igreja, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Estas foram marcas realmente deste movimento. Aliás, a Bíblia, ela foi o elemento determinante para o começo da reforma. Desde que Lutero ousou questionar ali as crenças nas estruturas enquanto ele estudava as cartas do apóstolo Paulo encontradas na Bíblia. Daí vão surgir conceitos como sola scriptura, somente a escritura, reconhecendo a Bíblia como a autoridade máxima na vida da igreja e não o Papa e também não as tradições. Apenas a escritura seria aí a regra de fé, de prática da igreja e de todos os seus congregados. Dentro disso também vieram outros conceitos, como sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e solo Christus, somente Cristo. E mais tarde, soli deu glória, somente a Deus seja a glória. Quando estudando a carta aos Romanos, Lutero descobriu a verdade de que o justo, ele viverá pela fé. Ele viu isso ali no texto de Romanos, no capítulo 1, no verso 17. E essa fé, ela é depositada na graça de Deus e é oferecida como base na obra do Senhor Jesus Cristo. Desta maneira, as famosas indulgências que eram vendidas ali pela igreja romana, que prometiam a salvação eterna, elas eram uma contradição ao verdadeiro evangelho que era encontrado nas escrituras e que estava sendo agora apresentado por Lutero. O ambiente da vida religiosa daquela época era terrível. As guerras promovidas ali pelos papas, que excomungavam reis, que não se submetiam a eles, os filhos de nobres recebendo cargos na igreja, e tudo isso simplesmente por causa da riqueza e do prestígio das suas famílias, o comércio que havia nas igrejas e nos locais de peregrinação, como ali em Roma. Tudo isso Lutero observou, e não apenas Lutero, mas outros reformadores também viram toda essa situação. Isso deixava claro que a igreja nada mais era do que um comércio, uma fachada, entre aspas, sagrada, que escondia ali uma luta pelo poder. Prestígio, riqueza, era isso que estava contaminando os homens da sua perversidade a perverter aquilo que um dia foi o ideal de uma igreja. Quando nós observamos este contexto, não tem como evitar uma comparação com a situação religiosa da igreja evangélica brasileira hoje. E nós tentamos, desta maneira, buscamos aí resgatar alguns princípios que nos foram legados pelos reformadores. É necessário que esse resgate seja feito. Nós não podemos nos calar
diante da situação que a igreja se encontra de forma generalizada hoje em dia. Cabe aqui nós lembrarmos também que a reforma ela não começou com Lutero e ela também não terminou com Lutero, né? Homens como Calvino, Zwinglio, John Knox e alguns reformadores ingleses, eles deram continuidade importante e definiram melhor todas estas questões. Portanto, quando eu falo aqui de princípios legados pelos reformadores, eu não vou aqui me limitar aos princípios deixados por Lutero, mas vou incluir aí todos os reformadores, porque todos, de alguma maneira, contribuíram para que o pensamento reformado, a teologia reformada, fosse estabelecida. Desta maneira, a pergunta que me vem sempre à mente quando eu falo desse assunto é o quanto a reforma ainda é relevante para os dias de hoje. As mensagens que foram proclamadas pelos reformadores, elas continuam sendo pertinentes nos nossos dias. Da mesma forma como a palavra de Deus é sempre atual e representa a vontade de Deus ao homem em todas as ocasiões. E é importante salientar isto porque nós temos visto nessa última semana ataques frontais à palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus, ela precisa ser reinterpretada, precisa ser atualizada, e nada disso realmente é verdadeiro, nem tampouco necessário, porque a palavra de Deus é sempre eterna. A palavra de Deus, ela não cai em desuso, ela não se torna antiquada, pelo contrário. Ela não deve ser adaptada pelos homens, mas são os homens que devem se adaptar à mensagem da palavra de Deus. Um Deus eterno tem a sua palavra eterna. A própria palavra de Deus afirma que esses céus e terra vão passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Permanece para sempre nas palavras e letras da Escritura, bem como nos princípios e ensinamentos que estão contidos ali. Então, essas mensagens da palavra de Deus e que foram ali apregoadas pelos reformadores, elas são atuais ainda e elas servem perfeitamente para a cena contemporânea da igreja evangélica brasileira. Então, nós podemos pegar a mensagem dos reformadores e fazer uma aplicação muito atual daquilo que eles ensinavam. Portanto, há um legado deixado pela reforma e que deve ser resgatado e aplicado na igreja contemporânea. Nós vamos aqui ver alguns deles e eu quero falar algumas implicações que eles trazem, bem como também apontar alguns erros na igreja contemporânea. Talvez aí o maior legado da reforma tenha sido o resgate do maior tesouro da igreja. O maior tesouro da igreja são as escrituras sagradas. A palavra de Deus, mais refinada do que o puro ouro, é o grande tesouro que nós temos na igreja. É interessante quando o salmista diz que a palavra do Senhor, ela é mais pura do que ouro muitíssimo refinado. E às vezes eu fico pensando muito nisso, porque se, por exemplo, alguém me dissesse, olha, Cláudio, nós descobrimos aqui que no quintal da sua casa tem uma pepita aí de ouro de mais ou menos uns 15 quilos, e só que ela está numa profundidade um pouco grande. Eu lhe garanto que eu não mediria esforços e, inclusive, procuraria pessoas que me ajudassem a cavar o mais fundo possível para poder adquirir essa riqueza que estaria enterrada aqui em casa. Mas parece que nós não temos o mesmo esforço quando falamos da palavra de Deus, porque sendo a palavra de Deus o tesouro maior da igreja, nós também devemos buscá-lo, nós devemos também escavar fundo, nós devemos empenhar todo o nosso esforço
em trazê-la de novo à tona, trazê-la novamente para a igreja, para as nossas vidas, e assim usufruir dos benefícios deste tesouro maravilhoso da palavra de Deus. E esse resgate das Escrituras através dos reformadores, nós vimos isso ao longo de todos os vídeos que nós postamos aqui, foi feito de forma incansável por todos eles. Reformadores pegaram a escritura que estava ali em latim, na tradução feita por Jerônimo da Vulgata Latina, e quiseram traduzi-la para a língua do povo, para o alemão, para a língua francesa, para a língua inglesa. Então, nós vamos ter sempre os reformadores se empenhando em trazer a palavra de Deus para a língua que o povo entende, para que eles possam descobrir esse tesouro maravilhoso. Mas não foi apenas a tradução da Bíblia na língua do povo, um legado dos reformadores. Dentro desse legado, nós vamos ter também o princípio de sola scriptura, colocado por cada um deles. Ou seja, que somente as escrituras são a autoridade máxima sobre a igreja e sobre a vida das pessoas. A escritura não é simplesmente a palavra de Deus que foi escrita por santos homens de Deus, mas eles tinham o princípio de que a escritura é a própria boca de Deus falando. E quando um pregador subia ao púlpito e pregava a palavra de Deus de forma expositiva, dizendo realmente ali o que ela estava apresentando diante das pessoas, eles tinham entendimento que ali era a Vox Dei, era a voz de Deus falando a todos os homens. Somente as Escrituras e nada mais é o nosso maior tesouro. Nós devemos obediência somente às Escrituras. São as Escrituras que vão guiar todos os nossos passos aqui neste mundo. Toda autoridade dentro da igreja provém das Escrituras. São as Escrituras que vão nos ensinar, são as Escrituras que vão nos corrigir, são as Escrituras que vão nos admoestar, vão nos ensinar, vão justamente edificar a nossa vida. As Escrituras e nada mais. Nós lemos textos, outros tantos textos maravilhosos, livros maravilhosos que foram escritos por pessoas muito capazes, mas nenhum destes livros se compara à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Escritura Santa. Então, os reformadores, eles gritavam a plenos pulmões e ainda gritam hoje aos nossos ouvidos. Nós devemos prestar obediência somente à Escritura. É na Escritura que nós encontramos o testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo. É na Escritura que nós conhecemos o Evangelho. É a Escritura que nos revela quem é esse Deus. A Escritura revela quem nós somos, a nossa situação, o nosso pecado. A Escritura nos apresenta a solução para o problema do pecado. A solução, Cristo Jesus. O Evangelho é a Escritura Santa do Senhor. Portanto, somente ela é digna de toda nossa confiança e aceitação. Mas não somente esse lema de sola scriptura, mas inclusive de tota scriptura, ou seja, somente as escrituras e toda a escritura. Há muitos ramos dentro do evangelho brasileiro que parecem que esqueceram que a Bíblia é um livro que vai de Gênesis a Apocalipse. Existe, lógico, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas algumas pessoas parecem que deixaram o Antigo Testamento para trás e parecem que fazem a leitura apenas do Novo Testamento. Nós devemos entender que a revelação de Deus é única e progressiva. Ela vai crescer, ela inicia em Gênesis, vai crescendo e se desenvolvendo em cada livro da Bíblia, até o seu ponto máximo, a revelação plena do Senhor Jesus Cristo, vindo ali na época
em que se vai iniciar a escrita do Novo Testamento. A palavra de Deus é única do início ao fim, toda a Escritura. E há pessoas que não somente vão preferir um testamento ao invés de outro, mas inclusive aqueles que vão preferir determinados textos ao invés de outros, e que vão falar até que alguns textos têm que ser revisados, que alguns textos eles têm que ser lidos a partir de uma lente contemporânea, uma nova leitura de alguns textos, e que alguns deles estão até errados. Algumas pessoas vão argumentar estas coisas, mas são incautos, são pessoas que, na verdade, preferem fazer uma leitura que não afronte os seus pecados, que não afronte a sua vida, e tentam fazer apenas uma leitura que venha massagear o seu ego, como nós costumamos sempre dizer, e torcem outras partes da Escritura para que possam se adequar aos seus ensinamentos. Não, meus irmãos, nós devemos dar crédito a toda Escritura. E dentro desse escopo de toda a Escritura, nós podemos destacar, inclusive, a pregação de forma expositiva, que é um legado também dos reformadores. Lógico que tudo isso os reformadores foram buscar lá na era clássica, lá nos pais da igreja. Tudo isso ficou esquecido durante toda a Idade Média, e quando os reformadores trazem isso novamente para a igreja, as pessoas ficam abismadas, elas nunca viram isso. A Bíblia sendo pregada expositivamente, livro após livro, capítulo após capítulo, versículo após versículo, e isso é algo maravilhoso. Nós temos tido experiências maravilhosas com a pregação expositiva da palavra de Deus. A pregação expositiva, ela não vai abrir espaço para que eu escolha um texto de acordo com a minha preferência. A pregação expositiva, ela não vai abrir espaço para que eu venha com os meus achismos e com convicções pessoais que não tenham nada a ver com o que está escrito ali no texto, não. Na pregação expositiva, os reformadores, eles explicavam o que estava escrito, eles liam o que estava escrito, explicavam o que estava escrito e aplicavam o que estava escrito, a partir de uma hermenêutica bíblica, fiel ao que realmente o texto queria dizer. Este é um legado maravilhoso e deve ser ainda aplicado na igreja nos dias de hoje. Infelizmente, a Escritura Santa do Senhor, ela tem sofrido diversos ataques. E esses ataques todos procuram minar a sua autoridade. Vivemos tempos em que as pessoas dizem que tudo é relativo. Quando nós olhamos essas questões tão urgentes do mundo em que vivemos, nós podemos ver que as pessoas, elas têm colocado coisas das mais esquisitas. Por exemplo, quando vamos tratar de assuntos de família, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, o que é a família é homem e mulher, a família pode ser definida como a união de pessoas do mesmo sexo. Quando tratamos de questões familiares, as pessoas elas começam a apelar para um relativismo. Começam a dizer, inclusive, que os tempos mudaram, que nós estamos fazendo uma leitura antiquada da família e que a família mudou. Nós temos hoje novas formas de família. Tentam redefinir, inclusive, o que realmente é o amor. Mas, na verdade, tudo isso é para minar a autoridade bíblica. Porque quando eles começam a dizer que aquilo que nós temos como verdade é verdade para nós, e para eles isso vai ser relativo, porque eles têm as suas próprias verdades, então o que está em jogo aqui é a autoridade da Bíblia. Mas nós reafirmamos e gritaremos a plenos pulmões: a Bíblia é a palavra de Deus. Da letra A, passando pela vírgula, os tios e jotas da palavra de Deus, elas são autoritativas. É a ordem, são os mandamentos, é a lei do Senhor para a nossa vida. Ela não está ultrapassada. Nela não há erro. É o Deus falando
com o seu povo. É Deus falando com os homens. Quer acusando-os, quer fortalecendo-os, quer trazendo salvação, quer trazendo condenação. A palavra de Deus, ela tem toda a autoridade. Além de ela ter autoridade, ela é suficiente. Nós defendemos, como reformados que somos, um princípio de suficiência das Escrituras. Nós não cremos que seja necessário acrescentar-se coisa alguma à palavra de Deus. A Bíblia por si só está completa e é suficiente para nos orientar em todos os aspectos da nossa vida. Não precisamos aqui de novas revelações. Não precisamos aqui de outros escritos que queiram se comparar, se colocar no mesmo pé de igualdade da Bíblia e outros que até querem se colocar acima da Bíblia. De forma alguma. A Bíblia, ela é suficiente. Eu acho maravilhoso o texto de Hebreus, quando o escritor diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e ela penetra, veja bem, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E o texto ele não termina aí. Além de ser penetrante, o texto continua dizendo que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. E que não há criatura alguma que esteja encoberta diante dela. A palavra de Deus é suficiente para me conhecer por completo. A palavra de Deus, ela me sonda. Quando eu leio a palavra de Deus, ela me mostra quem eu sou. Ela mostra o que eu estou passando, ela me mostra o que eu estou pensando, ela consegue sondar perfeitamente a minha mente, coração, meus rins, como ela mesma diz. E por isso, ela é suficiente, pois ninguém mais pode ser quaisquer psicólogos, psicanalistas, analistas, qualquer pessoa que tente prescrutar, que tente penetrar, sondar a alma humana, ele será ineficiente, pois homem algum pode conhecer o interior, a profundeza e a verdade de cada um. O ser só pode ser sondado por Deus, e ele faz isso com a sua palavra. A palavra de Deus, ela revela-nos intenções e pensamentos que estão em nossos corações. Há um legado que deve ser ainda preservado. As Escrituras de Deus são o maior tesouro da igreja. A Escritura de Deus, a palavra de Deus, ela deve continuar a ser anunciada a plenos pulmões nos púlpitos de nossas igrejas. Infelizmente, há muitas igrejas que têm abandonado a palavra de Deus e que têm no lugar dela colocado diversas outras coisas. Psicologia, treinamento de coaching, palestras de elevada autoestima, tudo isso tem invadido os púlpitos e a Escritura tem sido deixada de lado. Retornemos, então, para buscar o maior tesouro da igreja, as Escrituras santas, a palavra de Deus. Também um outro legado dos reformadores é uma resposta à pergunta mais importante que existe. A pergunta mais importante de todas é como o pecador pode ser aceito diante de um Deus santo? E essa resposta, ela foi resgatada pelos reformadores. As pessoas ali no final, durante toda a Idade Média e no início do período renascentista, elas tinham essa dúvida. Como que nós, sendo pecadores, vivendo numa miséria tão grande,
neste mundo que vive com pragas, guerras, tantas coisas, as pessoas elas se viam realmente numa situação muito ruim. E a pergunta dominante era: como posso chegar aos céus? Havia um sentimento de perca, um sentimento de inferno, um sentimento de perdição. E a pergunta mais importante, ela foi resgatada e foi respondida pelos reformadores. Só tem uma maneira do pecador ser aceito por um Deus santo. E essa maneira é sendo justificado pela fé. Veja, tem de ser justificado. A palavra de Deus, ela nos ensina que todos os homens são pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, todos nascemos pecadores. E sendo pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. E sendo pecadores, só temos um salário a receber por causa do nosso pecado, e esse salário é a morte. O apóstolo Paulo, ele ainda diz que os homens estão mortos em ofensas e delitos. E o que um homem morto pode fazer? Nada. Além de feder na sua podridão, ele não pode fazer nada. Ele não pode dar um único passo em direção a esse Deus Santo. Porque ele é pecador e digno, merecedor de punição, de castigo. E esse castigo é a morte eterna. Portanto, ninguém pode justificar a si mesmo. Homem algum tem em si a capacidade de perdoar os seus próprios pecados, nem tampouco de fazer alguma coisa que venha aplacar a ira desse Deus santo e desse Deus justo. É interessante como nós temos conceitos de justiça em toda a sociedade. Quando nós vemos uma pessoa cometendo um crime, a nossa primeira vontade é que a justiça seja feita. Clamamos por justiça. E quando criminosos acabam passando por um julgamento, e esse julgamento é uma fraude, e acaba por inocentar aqueles que claramente têm culpa, nós ficamos com o senso de que a justiça não foi feita. Mas todos devemos ter uma noção verdadeira e uma noção com muito temor de que Deus é um justo juiz. Que diante de Deus, todos, por pecadores que são, merecem ser condenados. Não há um justo, nenhum sequer. Portanto, Deus não pode deixar passar batido, como as pessoas falam comumente, deixar passar em branco. Deus não pode passar pano para ninguém. Deus ele tem que condenar o pecador. Dessa maneira, ninguém pode ser justificado por si mesmo. Porque o que nós temos para apresentar em nossa defesa? Nada temos de apresentar. Porque pecamos em palavras, em pensamentos, em atitudes, em negligência. A palavra de Deus diz que o impuro vai tirar de si mesmo? Pode-se tirar algo puro do impuro? É a pergunta que está na palavra de Deus. De forma alguma. Do que é impuro, só se tira impureza. E é isso que nós temos para oferecer, apenas nossas impurezas. Portanto, não há nada que nós possamos apresentar em nossa defesa. Deus é aquele que sonda e conhece os pensamentos. As pessoas costumam dizer, de forma até inadvertida, quando elas se julgam tão boas, né? E quando cometem o que elas chamam de deslize, elas vão dizer: ah, só Deus pode me julgar. E esse é o grande problema. Essa é a grande questão. Esse é o pior dos acontecimentos. Só Deus pode julgar. E o julgamento de Deus sobre todos os pecadores é condenação.
ninguém pode justificar a si mesmo. Ali na época da Reforma, as pessoas compravam, entre aspas, porque é impossível comprar, mas elas compravam o perdão. A Igreja Católica vendia cartas com indulgências, com o perdão dos pecados, declarando naquelas cartas que os pecados daquela pessoa estavam perdoados. Algumas chegavam a dizer que estavam perdoados nesta vida e na vida vindoura. Até prometiam tirar almas de um suposto purgatório. Mas ninguém pode ser justificado nem através de uma carta de indulgência. Ninguém pode comprar o perdão. Primeiro, porque ninguém tem mérito para isso. É necessário que Deus, sendo justo juiz, execute a sua justiça. E a justiça de Deus é condenar pecadores. A resposta para esse dilema que foi dada pelos reformadores é que o homem só pode ser justificado pela fé. Somente pela fé é que ele pode ter os seus pecados, a pena dos seus pecados cancelada, perdão. E a pena do pecado só pode ser cancelada em Cristo Jesus. Portanto, somos justificados somente pela fé, mas não a fé qualquer ou em qualquer coisa, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Naquilo que ele fez por nós ali naquela cruz. Sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, o sacrifício vivo, apresentado pelo próprio Deus, agradando moer o próprio Filho e lançando ele naquela cruz maldita para perdoar o meu e o teu pecado. Nós não temos mérito, nós não merecemos, portanto, nós só podemos ser justificados nos méritos de Cristo Jesus. Porque ele, sendo homem, ele não pecou. Ele, sendo homem, tentado em todas as coisas, não foi achado nele engano algum. Não foi achado nele culpa nem pecado. Portanto, este homem, Cristo Jesus, um homem perfeito, sem pecado, se ofereceu a morrer naquela cruz. Um homem justo por nós, injustos, pecadores, cheios de culpa. Essa justiça de Cristo, então, ela é imputada em nossa vida. Ela é creditada em nossa conta, por assim dizer. O apóstolo Paulo diz que o escrito que era contrário a nós, a cédula de condenação que era contrária a nós, nas suas ordenanças, ela foi cravada ali na cruz por Cristo Jesus. Portanto, quando ele grita ali o seu último brado na cruz, dizendo que estava tudo consumado, é porque realmente a nossa dívida por causa do pecado estava totalmente paga. Cristo Jesus justificou pela sua morte todos aqueles que têm fé verdadeira no Filho de Deus. Ele justificou a muitos. E essa nossa fé no Senhor Jesus Cristo, e somente nele, é o que nos traz a justificação. Veja bem, somente nele. Não é em Maria, em Antônio, em José, não é no pastor, no padre, no rabino, não é. Não é em nenhum outro, pois somente pelo nome do Senhor Jesus Cristo é que nós encontramos salvação. Não existe nenhum outro nome no céu, na terra, nenhum nome dado entre os homens no qual importa que nós sejamos salvos, somente o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque somente ele deixou a sua glória, se fez semelhante a homens e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ali na cruz, ele assume o nosso pecado. Nosso pecado foi lançado sobre ele. Pelas nossas
culpas ele foi moído. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O castigo que caiu sobre ele foi o que nos trouxe paz. Portanto, fé somente em Jesus Cristo, em nenhum outro, somente nele. Este princípio, ele seria uma correção poderosa para o que acontece em muitas igrejas hoje, onde é apresentado uma salvação na qual qualquer outro mediador é capaz de fazer essa ligação entre Deus e o homem. Esses mediadores se apresentam de várias formas. Mediadores que querem assumir o papel do Senhor Jesus Cristo, se colocar na mesma altura, até como corredentores. E nós sabemos que ele é o único mediador entre nós e Deus, somente Jesus Cristo. É nele que nós temos que depositar a nossa fé. O terceiro legado dos reformadores para nós é uma graça concedida a pecadores sem méritos. Uma discussão durante o final do período patrístico, que se estendeu durante a Idade Média, era justamente o papel da graça. Será que a graça é simplesmente uma ajuda que Deus concede ao homem para que, através dessa ajuda, o homem possa também, pelo seu esforço, conseguir a salvação? Ou essa graça é um favor único e exclusivo de Deus, com o qual ele chama pecadores da morte para a vida? A graça, ela nos mostra, primeiro, quem nós somos e também quem Deus é. A graça de Deus, que foi revelada no Senhor Jesus Cristo e nos alcançou, primeiro de tudo, ela não é graça se ela não nos mostrar que somos pecadores. A graça, ela não vem desvinculada de uma convicção de pecado. A graça do Senhor sempre traz consigo uma convicção profunda dos nossos pecados. Não há como eu enxergar a necessidade que eu tenho de Deus, a necessidade desesperada que eu tenho de receber essa salvação, se não enxergar a profundidade da minha miséria, a profundidade do meu pecado. A graça, por uma definição simples, muitos falam isso, é um favor não merecido. Se é um favor não merecido, ela só pode ser oferecida àqueles que não têm mérito algum. A graça só pode ser oferecida àqueles que estão na pior situação, naqueles que são os vis, naqueles que são os piores. É sobre esses que a graça vai se manifestar. É sobre esses que ela vai ser estendida. São esses que receberão a mão de Deus, trazendo da morte para a vida. Convicção de pecado. Uma boa correção na igreja moderna seria começar a pregar sobre o que é pecado, sobre a miséria do homem, sobre a sua depravação total. O Espírito de Deus é aquele enviado por Cristo Jesus após a sua ascensão aos céus. Ele mesmo disse que ele enviaria outro Consolador, que ele enviaria o Espírito Santo, e que esse Espírito Santo, inclusive, iria nos convencer de três coisas: nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho que ser convencido que sou pecador. Eu tenho que ser convencido que Deus é um Deus justo e que a sua justiça ela será executada.
eu tenho que ser convencido de que o juiz é verdadeiro e que um dia todos estarão diante deste grande juiz. Quando eu sou convencido a respeito destas coisas, eu vejo a minha miséria e eu corro para aquele que está com sua graça estendida. E essa corrida não é uma corrida no esforço próprio. Ela é mais uma atração. É a graça de Deus que nos atrai. É a graça de Deus que nos chama. É a graça de Deus que é lançada sobre nós. E o próprio Deus nos puxa para si com esta graça maravilhosa. Homens mortos precisam receber a graça. Essa graça, ela é vivificadora. Essa graça é regeneradora. É uma ação da soberana regeneração que Deus faz no homem. O homem não pode dar vida a si mesmo. É necessário que um poder de fora, um poder que esteja fora deste homem, venha e transforme da morte para a vida. Retire o coração de pedra e traga um coração de carne. Coloque em nós um espírito e nos faça andar na sua lei, nos faça andar nos seus mandamentos. É o Espírito de Deus que faz isso conosco. E ele faz isso mediante a sua graça. Mas ele usa de um instrumento para fazer isso. Existe uma instrumentação. A graça de Deus, ela vai ser revelada a nós. Ela vai nos alcançar. O Espírito de Deus vai aplicar essa graça regeneradora, vivificadora em nosso coração. Mas ele vai fazer isso através da pregação da palavra do Senhor. É pela pregação da palavra que fé verdadeira, que fé salvífica é criada em nosso coração. É através da pregação da palavra de Deus que o sopro de vida entra em nossas vidas. É através da pregação da palavra que o chamado eficaz cumpre eficazmente a sua função. A função de dizer, como Cristo disse, à porta daquele sepulcro: Lázaro, vem para fora. Cláudio, vem para fora. Você, venha para fora. Então, saímos da morte para a vida. Essa é a graça que Deus concede a pecadores sem méritos. O que merecíamos era permanecer na morte. O que merecíamos é a condenação da morte. Mas a sua graça nos traz a vida. Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado abundou em toda a raça humana. O pecado abundou não apenas em toda a raça humana, mas abundou em todas as faculdades de cada ser humano. O pecado, ele abundou na sociedade. Nós olhamos e vemos o pecado estampado em todos os lugares. Parece que a cada dia a situação se agrava mais, ao ponto de muitos ficarem sem esperança. Mas não existe profundidade em que Deus não possa nos resgatar. Não existe pecador que não possa ser salvo, se essa for a vontade de Deus. Pode ser o pior, como Paulo disse, que ele era o pior dos pecadores, mas a graça de Deus o alcançou. Um homem extremamente zeloso de sua religião, e por um zelo pela religião, de forma equivocada, perseguiu os cristãos, consentiu na morte deles, mas ele foi alcançado pela graça de Deus. Mas nesse momento, eu peço que você não olhe
para o pior pecador que vier à sua cabeça. O pior assassino, o pior crápula que vier à sua cabeça. Mas pense em você. O pior sou eu. O pior é você. Pois eu não vivo a vida de outros. Eu vivo apenas a minha vida. E eu sei que os meus pecados, eles me condenavam ao inferno. E eu sei que do poço que eu me encontrava, somente a graça de Deus era capaz de me tirar. Hoje as pessoas vendem aí uma graça barata, por assim dizer. Por isso que eu falo vende, né? Que eles põem preço, é uma graça barata. Então elas tentam, de alguma forma, comprar através, seja do que for, de realmente dinheiro de verdade, ou de boas obras, ou daquilo que elas pensam que estão fazendo o seu melhor, buscam comprar o favor de Deus. Não se compra o favor de Deus. Por isso que é chamado favor. Favor é algo que é dispensado a alguém por livre vontade. Não porque alguém mereça, não por uma troca e não esperando receber alguma coisa. Um favor é um favor. E não existe um favor maior do que o favor de Deus em direção a pecadores. Um quarto legado que a reforma também nos trouxe é que Cristo, e somente Ele, não há outro fundamento. Eu acho isso maravilhoso. O fundamento é o Senhor Jesus Cristo. E é sobre Ele que a igreja é edificada. É sobre Ele que vidas são edificadas. Porque quando eu falo igreja, não estamos falando simplesmente de uma estrutura física, mas estamos falando da reunião de todos os santos, do ajuntamento dos irmãos. E de que forma esse fundamento é anunciado? Como eu posso entender que Cristo e somente Ele é o fundamento da igreja? É quando eu faço como o apóstolo Paulo. Prego ao Senhor e pego a Cristo e Ele crucificado. Não existe nenhum outro fundamento. O que tem de ser pregado, a nossa fé, ela é totalmente alicerçada em Cristo Jesus. Mas não no Jesus Cristo que muitas igrejas estão pregando hoje em dia e que até algumas ideologias estão falando que creem e reconhecem o Senhor Jesus Cristo. Porque o Cristo que eles pregam e reconhecem é um Cristo que muitas vezes para eles nem é Deus. É apenas um profeta ou um grande mestre. Para eles, um homem que deixou um belo exemplo moral. Ou simplesmente, como vimos há uns anos atrás, Jesus era um refugiado político. Jesus era um perseguido. Por isso ele se identifica com vocês que são perseguidos, refugiados. Não é um Jesus de minorias ou de maiorias, não. Não é um Jesus simplesmente de brancos ou de negros, de homens, mulheres, não. O Cristo apresentado nas Escrituras e apresentado pelo apóstolo Paulo e apresentado pelos reformadores é o Cristo crucificado. Mas que relevância tem esse Cristo crucificado? Que diferença tem esse Cristo crucificado do Cristo que é apresentado hoje? Em algumas igrejas, um Cristo que é apresentado hoje é simplesmente um agente de plano de saúde. Onde você vem aqui, aceite Jesus e ele vai curar você das suas enfermidades. Ou então um Cristo que é um agente financeiro. Você vem, levanta a sua mão aí, aceita Jesus e ele vai aqui resolver os problemas financeiros da sua vida. A sua empresa que está falindo não vai mais falir e você vai ser um grande empresário. Para outros, um Cristo que é mais um conselheiro matrimonial.
Você que está aí com seu casamento destruído, você que perdeu a pessoa amada, levante a sua mão, receba Jesus, aceite a Ele, e Ele vai restaurar a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento. Cristo pode fazer qualquer uma dessas coisas. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas, na verdade, o Cristo crucificado é aquele que morreu por um motivo. Não simplesmente para você ser feliz com a sua família, ou para você ser próspero financeiramente, ou para você ter uma boa saúde. Mas é o Cristo que morreu para que a maior enfermidade da minha vida, da sua vida, ela fosse retirada, ela fosse curada. A enfermidade chamada pecado. Cristo Jesus foi morto naquela cruz porque nós somos pecadores. O Cristo crucificado nos apresenta que somos pecadores. Eu vi uma mensagem, se eu não me engano, foi de Paul Washer, ele dizendo que quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos ali simplesmente, olha o quanto nós valemos. Olha, valemos tanto que Deus pregou na cruz o seu filho. Não. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos, na verdade, é o quanto nós somos miseráveis. Porque foi o meu e o teu pecado que o levou àquela cruz. Foi o meu e o teu pecado que fez com que Deus matasse o próprio filho em sacrifício para cobrir a nossa culpa, para propiciar, para expiar o nosso pecado. Portanto, antes de mais nada, o que a cruz me mostra é o meu pecado. O que a cruz me mostra é o preço do pecado. O pecado não é algo corriqueiro, não é algo simples, não é só um deslize, um tropeçar, um escorregão, não. O pecado é algo seríssimo e é tão sério, que ele tem consequência. E a consequência maior do pecado é a morte. Por isso o Filho de Deus morreu naquela cruz, porque sobre ele estavam os nossos pecados. Era necessário que alguém morresse para que pudéssemos ter perdão. Era necessário que alguém morresse pelos pecados que eu cometi em minha vida. Era necessário que alguém morresse porque eu sou pecador. Mas não é um alguém qualquer. Não é um alguém pecador como eu. Tem que ser alguém puro, santo, sem pecado, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Era necessário que fosse o próprio Filho de Deus, o Deus homem, o Deus encarnado, o Verbo vivo, o autor da vida, morto pela mão de transgressores, para que transgressores como eu e você pudéssemos ser elevados da morte para a vida. Portanto, Jesus Cristo e ele crucificado é o nosso fundamento, é o nosso alicerce. Fé somente nele. Por isso nós rejeitamos todos os impostores. Por isso nós rejeitamos o Cristo que é apresentado por tantos aí, que não é o Cristo bíblico, que não é o Cristo que é Deus, que não é o Cristo que é homem puro, sem mácula e sem mancha, 100% Deus, 100% homem. Nós rejeitamos o Cristo que é apresentado simplesmente como alguém que sofreu na mão dos romanos. Não! Nós cremos no Cristo que sofreu, sim, na mão dos romanos e do seu próprio povo, mas por um motivo: para perdoar os nossos pecados. O quinto legado da reforma, ele fala sobre um Deus nunca esquecido. Um Deus
todas as coisas apontam para Ele. Um Deus que somente a Ele deve ser dada toda a glória. Muitos são aqueles que buscam glória. Muitos são aqueles que gostam da fama. Muitos são aqueles que querem receber os aplausos e os méritos pelos seus feitos. Entenda bem o que eu estou falando aqui, não me compreenda mal. Todos nós, e eu me incluo, e você deve se incluir, todos nós gostamos de receber algum tipo de glória, algum tipo de mérito, reconhecimento. Nós gostamos disso. Mas se nós analisarmos profundamente toda a glória a respeito de tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas boas obras, tudo aquilo de bem que nós fazemos, esta glória não é nossa. Porque o nosso coração pecador, a nossa natureza pecaminosa, se não fosse a graça maravilhosa de Deus, a graça comum, inclusive, que está em toda esta terra, nós seríamos homens dos mais vis, vivendo numa sociedade que não se pode nem imaginar o tamanho da maldade. Mas pela graça de Deus, ainda fazemos coisas boas. Pela graça de Deus, o bem ainda é feito. Pela graça de Deus, e somente pela graça dele. Por isso, toda a glória deve ser dada a ele. Em nossas vidas, em nossas famílias, na nossa igreja, toda a glória é dele. Foi ele que nos salvou, senão nós estaríamos perdidos. Foi ele que nos deu inteligência, sabedoria, destreza. A glória é dele. O apóstolo Paulo, ao terminar ali a sua doxologia, no capítulo 11 de Romanos, ele diz: a ele seja a glória. Por que ele diz isso? Ele fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se vivemos, se existimos, se respiramos, se fazemos quaisquer outras coisas, devemos fazê-las para a glória de Deus e as fazemos porque é Deus em nossas vidas nos movendo e nos sustentando a fazer estas coisas. Portanto, não cabe glória aos homens. O orgulho humano, ele tem que deixar de existir diante desta glória de Deus. Afinal, foi ele que numa cruz se entregou para que hoje houvesse uma igreja. Ele e nenhum outro fez isso. Ele criou pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, do nada, tudo que existe. Foi ele que primeiro foi ao homem quando este pecou ali no Éden. Foi ele que providenciou o perdão para todos aqueles, através do descendente da mulher, daquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Foi ele que providenciou tudo, não fomos nós. E na nossa salvação, foi ele que nos anunciou a palavra, foi ele que nos chamou, foi ele que nos amou primeiro. Tudo foi ele, não fomos nós. Deixados à nossa própria sorte, nós caminhávamos para a profundeza da perdição. Nós não queríamos saber dele. Mas ele nos chamou. Ele nos regenerou. Ele nos justificou. Ele fez todas estas coisas. E ele é o Deus que anunciou a Isaías dizendo: eu sou o Senhor, não há nenhum outro. E a minha glória não darei a outros, nem tampouco as imagens de escultura.
Então, todo este legado da reforma, há muitas outras coisas que a reforma nos deixou como legado. Mas apenas estas 5 coisas, tão importantes, já seriam um remédio benéfico para a igreja brasileira. A reforma fez muitas outras coisas maravilhosas. Por causa da reforma, foram feitas confissões de fé. Por causa da reforma, o ensino, ele se propagou em toda a Europa e atravessou o oceano e chegou aqui ao continente americano. Por causa da reforma, nações foram estabelecidas. Por causa da reforma, tudo mudou. Essa história parece que ficou muito lá atrás. Parece que ficou há 500, 400, no máximo 300 anos atrás. E parece que de lá para cá muita coisa se perdeu. Parece que nós estamos vivendo hoje dias de uma igreja decadente. Na verdade, nossos dias não são muito diferentes dos dias que antecederam a reforma. Os sacerdotes, por assim dizer, das igrejas hoje, muitos pastores, bispos, apóstolos, patriarcas, muitos desses vivem exatamente como os papas daquela época, como os bispos daquela época, como os sacerdotes daquela época. Muitos são aqueles que hoje aprisionaram a palavra de Deus e pregam aos seus ouvintes apenas aquilo que é o seu próprio achismo. Eles se colocam como os intérpretes da palavra de Deus. E que ninguém pode entender a Bíblia se não for da maneira deles. Alguns têm até abandonado a Bíblia em suas congregações. Outros têm tido a mesma atitude do catolicismo ali na Alemanha e em outras partes da Europa. Há novos Texels por aí, pregando um perdão que deve ser comprado através de um voto, comprado através de uma rosa ungida, de um sal ungido, de um óleo ungido, através de uma campanha A, B, C, D, F, através não só de um dízimo, mas até de um trízimo. Há pessoas tentando vender a salvação. Vivemos dias que não são diferentes dos dias que antecederam a reforma. Portanto, o remédio é o mesmo. É uma volta às Escrituras. A igreja que foi reformada, ela não deve parar de ser reformada todos os dias. Mas não é uma reforma com inovações. É uma reforma que olha para trás. É uma reforma que olha para a palavra antiga, para o evangelho que parece que foi abandonado. É uma reforma baseada naquele velho livro, a Bíblia Sagrada, a Escritura Santa do Senhor. Eu encerro com um pensamento que sempre que eu leio esse texto, esse pensamento ele me vem à mente. Nas cartas às igrejas em Apocalipse, algo muito interessante. Uma das igrejas é acusada de abandonar a verdadeira fé.
e ela recebe uma chamada de atenção muito forte. E a chamada de atenção diz para ela: olhar e ver aonde foi que ela caiu. Voltar a praticar as primeiras obras. Se arrepender. Então, o que nós precisamos hoje não são de inovações. Lógico, nós olhamos para o futuro. Nós planejamos o futuro. Nós queremos, sim, ter uma igreja que seja relevante na sociedade moderna. Mas nós devemos olhar sempre, ao mesmo tempo que olhamos para frente, olhar sempre para trás. E ver aonde foi que nós erramos. Onde foi que nós caímos? Onde foi que nós abandonamos o primeiro amor, as primeiras coisas? Aonde foi? Volte o olhar para trás. Aprenda lá com os reformadores. Os erros que aconteceram, os acertos. Volte mais atrás. Veja o que aconteceu ali na igreja patrística. Aqueles irmãos que eram perseguidos, veja ali as dificuldades, os erros e os acertos. Olhe mais para trás. Olhe aquela igreja ali do Novo Testamento. Olhe mais para trás. Olhe para a igreja do Senhor, ali no Antigo Testamento, o seu povo de Israel. Enfim, olhe para a Escritura. Nela é que nós vamos encontrar luz verdadeira, que guia os nossos passos, dirige os nossos caminhos e não nos deixa cair nas astutas armadilhas do nosso adversário. Que Deus possa ter edificado a sua vida de alguma maneira nesses vídeos que nós colocamos aqui. Nós pretendemos ainda aperfeiçoar muitos desses vídeos e que você possa continuar interessado em conhecer os caminhos da igreja cristã. Que Deus vos abençoe e possamos ainda continuar esse trabalho de reforma em nossas igrejas e em nossas vidas. Até mais.